Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada semana para você, uma semana extraordinária. Glória a Deus. Quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, por você iniciar essa semana maravilhosa conosco, meditando na palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia de discipulado no Devocional Diário com Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente ao teu coração. Fica até o final desse vídeo. Fica até o final, que eu tenho certeza que o Senhor trará respostas, instruções, orientações para esse momento tão especial, tão revelador, e que nós precisamos da direção de Deus. Nós estamos prestes a virar o ano, a virar chaves na nossa vida, e nós viramos chaves com a orientação certa, com a direção certa, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, no versículo 1, e a palavra diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, voltou do Jordão e foi dirigido, foi levado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Jesus foi guiado, foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Aqui nós já aprendemos tantas coisas. Às vezes nós entramos em desertos e nós não entendemos o porquê. Mas aqui a palavra já nos traz uma resposta para nós que seguimos Jesus, para nós que nos permitimos ser guiados pelo Espírito de Deus. Ele vai sim, em alguns momentos, nos levar para lugares desafiantes, onde nós vamos ser provados, mas também para sermos aprovados. Glória a Deus. Esse é um momento muito importante, porque marcou o início do ministério de Jesus, após a sua unção e batismo. Aqui a palavra nos diz que ele, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado. O que aconteceu de tão especial lá no Jordão? Voltando aqui para o capítulo 3, no versículo 21, a palavra diz que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Aqui é o momento em que Jesus é batizado por João Batista, o batismo das águas. Mas nesse mesmo momento, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. Então ele recebeu a unção. E aqui a confirmação para todos que estavam ali ao seu redor, que ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus que veio para salvar o mundo. O Filho de Deus que veio para nos salvar. Glória a Deus. E aqui inicia o ministério do nosso Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo na vida de Jesus, ele é a validação divina de sua missão. Assim como para nós que desejamos trilhar essa jornada seguindo o nosso Mestre, nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Olha o quanto é importante dizer sim para Jesus. Às vezes, muitas pessoas ficam imaginando: um dia eu vou ser crente, um dia eu vou sim dizer sim para Jesus. Mas olha, amanhã pode ser tarde demais. A palavra de Deus diz: procure enquanto você pode achar. Procure enquanto você pode achar. Porque vai chegar um momento em que muitos vão procurar e não vão encontrar. E esse momento é tão especial. E aqui a palavra nos ensina exatamente disso, que quando Jesus volta do Jordão, isso nos traz uma simbologia da obediência aos planos de Deus. Jesus foi ser batizado por João Batista. Ele precisava disso? Não. Ele foi para nos ensinar a seguir o seu exemplo, que esse é o caminho certo. E logo depois ele voltou cheio do Espírito Santo. Glória a Deus.
E a palavra nos diz que ele foi levado ao deserto. Aqui nós aprendemos algo muito importante, que o deserto, ele é um lugar de aprendizado, ele é um lugar de purificação, onde seremos tentados, provados, mas tudo isso vai servir para fortalecer o nosso caráter, formar o nosso caráter e nos preparar para a missão que Deus nos confiou nessa terra. Assim foi com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele foi levado ao deserto, ele foi provado, mas ele venceu. E a palavra nos confirma que ele venceu com a própria palavra de Deus. Por isso que é importante nós conhecermos dessas escrituras sagradas. É com ela que nós nos defendemos, que nós vencemos batalhas, provações e tentações nessa terra. Nós temos um inimigo, e o inimigo das nossas almas vão tentar nos tirar do caminho de Deus. Quantas bênçãos aparecem disfarçadas? Quantas distrações vêm na nossa vida como bênçãos disfarçadas? E nós precisamos estar atentos. E nós só vamos saber discernir o que de fato é uma bênção de Deus ou algo que parece uma bênção do Senhor, se nós tivermos o Espírito Santo em nós, se nós permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele nos disse que nos deixaria um ajudador. Ele deixou o Consolador. O Espírito Santo veio exatamente para nos capacitar e nos ajudar nessa jornada. E se nós deixarmos sermos dirigidos e guiados, sermos obedientes a Deus, nós vamos cumprir a nossa missão nessa terra, viver o nosso propósito e tudo vai fazer sentido. As áreas da nossa vida, elas vão ser prósperas, porque elas vão estar alinhadas com Deus. A prosperidade não é só sobre ter recursos financeiros nessa terra. A prosperidade é estarmos cheios do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios, não existe nenhuma lacuna, não vai ter nenhum espaço, nenhuma brecha que vai nos atrapalhar nessa jornada da vida. E assim como Jesus foi tentado pelo diabo, ele venceu. E assim também nós que nos permitirmos sermos guiados por ele, nós também vamos vencer em todas as tentações e batalhas dessa vida. E seremos aprovados. E assim entender exatamente todo esse contexto. A palavra nos deixa claramente que é nos desertos que nós extraímos a nossa melhor versão. E se você se deixar, meus amados e minhas amadas, ser guiados pelo Espírito Santo, vocês vão compreender que as provações, que os momentos difíceis que você pode ter passado, está passando, é uma preparação. É Deus cuidando de você. É Deus te preparando para a missão que Ele confiou a você nesta terra. E muitas pessoas estão fugindo dos desertos da vida. Aqui a palavra nos deixa claro que o Espírito Santo é quem nos guia a esses lugares. Às vezes nós não entendemos e compreendemos como o Senhor permite que nós passamos por situações tão difíceis, por dores, mas Ele está nos purificando, Ele está te lapidando, Ele está exatamente te provando, Ele está fortalecendo a tua musculatura espiritual, porque as etapas seguintes, elas vão exigir de você sabedoria, elas vão exigir de você preparo, e o Espírito Santo vem exatamente para nos capacitar. Então, meus amados, eu tenho certeza que muitas pessoas receberam aqui a essência desta palavra de hoje. Não fique triste. Não deixe que o desânimo venha atrapalhar a tua jornada. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós somos mais que vencedores. Nós que decidimos seguir os passos de Jesus. Glória a Deus por isso. E eu sinto grandemente no meu coração de dizer para você, você que ainda não tomou a sua decisão,
Este é o momento. Jesus está aqui abrindo uma oportunidade para você dizer sim, eu aceito Jesus na minha vida, porque eu compreendi que só por meio dele eu vou chegar a Deus e eu vou viver nesta vida de uma forma plena, mas principalmente sermos salvos e viver a eternidade com Cristo. E quando Ele vir buscar a sua igreja, eu e você, nós vamos estar com Ele, glória a Deus. Então essa é uma oportunidade que o Senhor abre a todos aqui que ainda não tomou a sua decisão. Tome a sua decisão agora. O que você está esperando para viver o novo de Deus? Aproveita esse momento, essa virada de ano e vira a chave da tua vida, porque a chave é Jesus. Ele é a porta que vai te levar para a vida que você sempre sonhou. Às vezes nós estamos nos enganando com as coisas que estão do lado de fora nesse mundo, mas o que está dentro de nós, nós que recebemos Cristo, o Espírito Santo de Deus, nós recebemos o melhor dessa terra. Não existe nada que pague o preço que Ele pagou naquela cruz por mim e por você, para que nós tenhamos essa oportunidade de vivermos uma vida em obediência e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga sim, esse é o momento e nós vamos orar por você aqui. Que Deus te abençoe com esta palavra. Compartilhe em nome de Jesus. Tem muita gente precisando receber essa palavra maravilhosa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te instrua em todas as decisões da tua vida. Amanhã nós estamos aqui, em nome de Jesus, de volta, para trazer mais uma meditação. Que Deus te abençoe grandemente. Amém?